Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Deus te dá graça suficiente para lidar com os problemas de hoje. A vida tem problemas. Deus usa as dificuldades para nos ensinar e provar. Este é um tópico muito comum na Bíblia. Tratar da ansiedade e preocupações que as pessoas têm. Jesus, em seu Sermão da Montanha, foi direto ao ponto. No capítulo 6 de Mateus, ele disse: "Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados." Ele nos ordena não nos preocuparmos, porque a preocupação drena a força vital. A preocupação nos rouba a alegria. A preocupação traz para hoje os problemas de amanhã. Mas Deus não concede graça para as dificuldades do amanhã apenas para as de hoje. A preocupação não acaba com a tristeza de amanhã. Ela apenas traz a tristeza de amanhã para hoje e te atrapalha a lidar com ela amanhã. Então, ela é incapacitante. Não faz muito tempo, eu li no noticiário, e muitos que moram nessa região se lembram de um terrível incêndio lá em Oakland. 36 pessoas morreram naquele incêndio em Oakland. As autoridades mais tarde determinaram que, provavelmente, o problema foi uma sobrecarga elétrica de um edifício. Havia muitas coisas ligadas ao mesmo tempo em um circuito que tinha um limite de amperagem. E, por causa dessa sobrecarga, os fios se aqueceram, entraram em curto e começou um fogo que se espalhou rapidamente. Havia apenas uma saída no andar de baixo. A maioria das pessoas morreu asfixiada lá em cima. Todo esse dano e morte causado por uma sobrecarga. Quando você gasta todo o seu tempo se preocupando com o amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, acumulando problema após problema, você está sobrecarregando o seu sistema, que resultará em um curto-circuito. E Deus não planejou assim. Em seu discurso a respeito da preocupação, Jesus disse: "Suficiente para o dia é o seu próprio mal." Essa é uma maneira arcaica de dizer que Deus te dá graça suficiente para lidar com os problemas de hoje. Há problemas na vida. A Bíblia é bem clara sobre isso. Deus usa problemas para nos ensinar e testar. Você pode ler no livro de Jó, capítulo 5, verso 7. "Mas o homem nasce para o problema como as faíscas voam para cima." Ou seja, problemas na vida. E em Atos 14, 22 é dito: "Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus." Tribulações está relacionada à palavra problemas. É por meio dos problemas que entramos no reino. Haverá perturbações, haverá problemas, mas Deus não quer que você se preocupe com esses problemas. Ele quer que aprendamos a confiar em meio aos problemas. Muitas vezes, os filhos de Israel chegaram a um ponto em que parecia não haver mais esperança. Estavam às margens do Mar Vermelho. Tinham montanhas em ambos os lados, um oceano à frente, e um exército de egípcios furiosos atacando-os. E eles não tinham armas. Então se preocuparam dizendo: "O que faremos?" E o que Deus disse? "Fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor." Deus permitiu os problemas para desenvolver-lhes a confiança. Deuteronômio 33, 25 diz: "Os teus calçados serão ferro e bronze." Isso parece desconfortável, mas eu já vou explicar. "E como os teus dias, assim será a tua força." Ou seja, eles não estragariam. Durante 40 anos no deserto, seus sapatos e roupas não se estragaram. "E como os teus dias, assim será a tua força." Deus não te dará uma super força hoje, se você só precisará dela amanhã. Ele te dá a força quando o desafio chega. As pessoas me perguntam: "Pastor, você tem fé suficiente?" Talvez você se pergunte isso. Se formos torturados por nossa fé, você teria fé suficiente para não negar Jesus diante de tortura? E eu respondo: hoje não. Mas eu espero que quando esse dia chegar, eu tenha.
Não vou me preocupar com isso agora, porque, como seus dias, assim será a tua força. Você não deve dizer, Senhor, me dê o pão de cada mês. Não, você pede o pão de cada dia. Veja, quando Deus diz para você não se preocupar, não significa não planejar. Mas muitas de nossas preocupações, de fato, nunca acontecem. Um estudo constatou que cerca de 40% das preocupações das pessoas nunca chegam a acontecer. Uma senhora costumava dizer: preocupações têm um lado positivo. Tudo com que você se preocupa nunca acontece. Ela achava que isso era o resultado. 40% das preocupações nunca acontecem. 30% das preocupações já aconteceram e você não pode fazer nada a respeito. Você já se preocupou com arrependimentos? Ou após sair de uma discussão, você fica pensando no que deveria ter dito? Eu já fiz isso. Ou você tomou decisões ruins e continua remoendo isso até sabe-se lá quando? Você não pode mudar isso. Está no passado. Mas ainda nos preocupamos com elas. Que desperdício. 12% se preocupam com o que os outros dizem sobre eles. Você não pode fazer muita coisa também. 10% preocupam-se com a saúde. E se preocupar muito com a saúde pode piorá-la. Sendo assim, restam apenas 8% de coisas que valem a pena considerar. A maior parte de nossas preocupações são perda de tempo. A Bíblia nos diz para não nos preocuparmos com a vida. O próprio Jesus disse isso. E é uma ordem. Mas isso não quer dizer para não pensarmos ou planejarmos. Ele não está mandando vivermos as nossas vidas de uma maneira tola, sem nos preocuparmos com absolutamente nada, sendo irresponsáveis. Deus quer que você pense. Há textos que falam sobre planejamento. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Devemos planejar. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E Jesus disse: quem de vocês pretende construir uma torre se não se assenta primeiro e calcula o custo? É preciso haver planejamento na vida. Deus é um Deus de ordem, mas há uma diferença entre estar ciente de que há um problema e se preocupar com o problema. Estressar-se, ficar ansioso, perturbado, torcer as mãos, perder o sono. Precisamos saber como entregar nossos problemas ao Senhor. Ouvi falar de um homem que, ao chegar em seu carro, viu um guarda multando por estacionar em fila dupla. O guarda disse: por que você fez isso? O homem respondeu: bem, sempre que vou ao dentista paro em fila dupla, porque isso me dá outra coisa para pensar. Fico pensando na multa e paro de pensar na broca. É uma distração? Agora, você deve estar pensando: pastor, você está dizendo que se preocupar é pecado? Olha, pode ser. Se Jesus te diz para não se preocupar e você se preocupa, bem, seria isso pecado? Antes de tudo, Romanos 14:23 diz: tudo que não provém de fé é pecado. Então, se estamos gastando muito tempo nos preocupando com coisas, significa que não confiamos que Deus vai nos ajudar. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Em certo sentido, quando nos preocupamos, nos tornamos Deus, e isso é idolatria. Como se tivéssemos poder para mudar as coisas. Um homem estava andando pela cidade de Nova York, batendo as mãos sobre a cabeça, e finalmente alguém perguntou por quê. Isso mantém os leões longe, disse ele. Isso mantém os leões longe? Ora, não tem nenhum leão aqui na cidade de Nova York. Viu como funciona? Um dia de preocupação é mais exaustivo do que um dia de trabalho. Lucas 12:29 diz: não haveis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Jesus está dizendo: você não é diferente dos descrentes se fica preocupado com essas coisas o tempo todo. Deus cuida de você. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Certa vez conversei com um grande amigo meu, um construtor, que foi para o Alasca durante um boom de construção e estava indo muito bem, até que, do nada, o mercado desabou e eles acabaram sem dinheiro para nada.
tinham prestações da casa, não tinham para onde ir, a família estava totalmente sem comida, mas eles eram cristãos e tinham 3 filhos. E eles disseram: Senhor, tu sabes que precisamos de comida. O Senhor prometeu que não passaríamos fome. Afinal, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos pedir a Jesus. Aquela era uma boa oportunidade para ensinar fé às crianças. Então se ajoelharam e oraram. Ele me contou essa história. E enquanto ainda oravam por alimento, a campainha tocou. Era uma vizinha, de uma companhia aérea. Olha, um voo foi cancelado por causa do mau tempo e sobrou toda essa comida. Será que vocês não querem alguma coisa? As marmitas estavam prontas e passaram a comer aquelas marmitas. Não apenas naquele dia, mas na semana. Você acha que as crianças aprenderam o que é fé? Viram seus pais orando, pedindo por alimento, a campainha toca e a comida chega. Eu também já pedi a Deus por isso. E eu vi grandes milagres. Deus sempre proverá o básico. Ao enviar os apóstolos, Jesus disse: não levem comida, nem bolsa, nem o cartão de crédito. Ele não disse isso, mas é a mesma coisa. Não leve uma equipe extra. Confiem em mim. Ao entrar em uma casa, ore por ela, esperando que ela cuide de você. Bem, isso fazia parte da hospitalidade da época. Então a preocupação contradiz o testemunho. Oswald Chambers disse que a preocupação é uma indicação de que achamos que Deus não pode cuidar de nós. Há muitas pessoas que se preocupam com o que não têm. E há outras que se preocupam com o que têm. Sabemos que há pessoas que se preocupam por não terem o suficiente. Mas há muitas pessoas que se preocupam porque têm demais. Acho que foi Benjamin Franklin que disse: a abundância destrói mais do que a necessidade. Então, você pode se preocupar dos dois lados. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Recentemente, tem havido a moda do minimalismo. Alguém já ouviu sobre isso? Algumas pessoas têm dito: olha, precisamos reduzir o carbono, então, para ajudar o meio ambiente, precisamos morar em casas menores. Não sei se você sabe, mas de acordo com as estatísticas, nos últimos 45 anos, desde 1973, a média das casas americanas aumentou em 100 metros quadrados. No entanto, neste mesmo período, o número de pessoas nas casas caiu de 3,1 pessoas para 2,5 pessoas. Então temos menos pessoas em casas maiores. Ainda assim, estas casas estão cheias de coisas. Não é? Vocês já perceberam que os americanos não guardam mais os carros na garagem por estarem cheias de coisas? Eu ainda guardo na garagem, mas vocês já repararam que isso está acontecendo? Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Sabe, eu acho engraçado que essas pessoas que querem se mudar para casas menores por causa do meio ambiente, às vezes são filmadas por programas e eles constroem a casa pequena para elas. Eles fazem tudo pensando em economizar espaço. E eles são realmente muito criativos. Eu, às vezes, assisto isso com a minha esposa e é muito engraçado, porque quando eles mostram a casa nova para as pessoas, elas olham e isso é muito pequeno. Mas foi você que pediu. Sabe, a natureza tem uma lei.
Você vai lotar qualquer espaço que tenha. Se você for para uma casa grande, você vai lotá-la. Você vai preencher cada espaço que essa casa tiver e sempre vai reclamar de falta de espaço. E aí você começa a se preocupar com tudo aquilo. Você já não pode ir a uma viagem missionária porque tem que cuidar daquilo. Não é mesmo? Você se torna um prisioneiro do que tem. Ao invés de passar os fins de semana visitando vizinhos, dando estudo bíblico, você tem que cuidar do que tem. Fazer manutenção daquilo. Vocês ficaram quietos de repente. Lucas 8,18. Jesus disse: "A que caiu entre espinhos são os que ouviram, ou seja, ouviram a palavra de Deus, e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados e riquezas." Vocês se lembram do significado da palavra preocupação? Vem de uma antiga palavra que significa sufocar. Às vezes, a verdade é sufocada em nossas vidas pelas preocupações. 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quando você se contenta com pouco, qualquer coisa a mais é um bônus. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, além de muitos outros problemas que podem vir junto com essa abundância, ainda há tristeza que os perfura, ou seja, pura preocupação. Sabe, espero que me perdoem por citar uma música secular, mas tinha uma antiga música de Chris Christopherson, Me and Bobby McGee. E nela há um verso que diz: a liberdade é um sinônimo de não ter nada a perder. E, de certa forma, é verdade. Eu me lembro de pegar a minha mochila e perguntar-me para qual estado eu vou hoje. Eu e a Karen conhecemos um rapaz, quando estávamos mergulhando no Havaí, algumas semanas atrás, que disse: quando eu viajo, eu praticamente não levo nada comigo. Eu viajo países com apenas uma pequena bolsa de mão. Ele disse que tinha um passe. Ele nos disse que tem um passe de uma companhia aérea que o permite viajar a qualquer país do mundo. É um passe mundial. Uma vez por ano. Então ele viaja de um país ao outro apenas com escova de dente e umas coisinhas que cabem ali naquela bolsa. Ele era um fotógrafo profissional. E aí eu meio que invejei a liberdade com a qual ele viajava para todo o mundo. Ele tinha histórias de lugares incríveis que conheceu e não levava nada com ele. Quando chegava no país, comprava comida, comprava as roupas. Não tinha que se preocupar com nada. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso, não é? As pessoas acham que felicidade é ter mais. E não é verdade. Ter mais não te torna mais valioso. Outro mito é que ter mais te torna mais popular. Só farão as pessoas terem inveja. Também pensam que mais coisas te trarão mais contentamento. Normalmente, se você não está contente com o que tem, ter mais coisas não te fará mais satisfeito, pois sempre quererá ter mais. O outro sempre vai ter o que você ainda não tem. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 2 Coríntios 9,8. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Veja quantas palavras todos têm aí. Você pode ter abundantemente para cada boa obra. Deus vai te dar o necessário para a obra dele. Deus não vai te mandar pelo mundo para fazer a obra dele sem suprir o que você precisa. Deus conhece suas necessidades. Agora, tendo dito para não nos preocuparmos, será que há algo com que nos preocupar? Sim. Tudo o que Deus disse sobre as promessas e não ter que se preocupar está dizendo para aqueles que o aceitaram. Se você ainda não aceitou, é melhor se preocupar. Você realmente tem algo com que se preocupar. Hebreus 10, 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se você está ignorando a Deus e se recusando a segui-lo, eu espero que você não tenha paz. Porque nesse caso você está caminhando para a destruição. Então há preocupação legítima. A Bíblia diz em Isaías 48:22, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isso é muito importante. A Apocalipse 16:11, falando dos perdidos, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mas os crentes vivem pela fé é uma visão de mundo totalmente diferente. Você conhece a história de Pedro andando pelas águas? Há uma tempestade ao redor dele. Enquanto estivesse olhando para Jesus, ele era capaz de fazer o impossível. Você pode ter paz em meio à tempestade. Cristo estava dormindo no barco. Quando os discípulos o acordaram apavorados, ele disse: onde está a sua fé? Vocês nem deveriam estar preocupados. Agora Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus, na tempestade. E então ele tira os olhos de Jesus. E ao fazer isso, ele começou a afundar. Ele olhou para as ondas, para o vento e se preocupou. Se você olhar para o problema e não para o Senhor, você vai perder a sua fé. A razão pela qual Davi conseguiu matar Golias é porque ele não olhou para a altura do gigante, mas olhou para a altura de Deus. John Wesley estava caminhando certa vez com um amigo que estava preocupado com tudo. No meio do caminho, Wesley olhou para o campo ao lado da estrada e viu uma vaca olhando por cima do muro de pedra. E ele disse ao amigo: sabe por que ela está olhando por cima do muro? Não, disse o amigo. Porque ela não consegue olhar através do muro. Pare de olhar para o meio dos problemas. Olhe por cima dos problemas. Deveríamos a cada dia abrir a janela do céu e dizer: hoje eu sou teu, Senhor. E os meus problemas são seus, porque eu sou seu filho. Ele vai cuidar de você. Então Pedro tirou os olhos de Jesus e Jesus disse: por que você duvidou? Por que olhou para as ondas? Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, nossos pecados nos preocupam às vezes. Corramos com esperança a carreira que nos está proposta. Temos que correr essa carreira olhando fixamente para Jesus. Verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A razão pela qual nos preocupamos é porque tiramos os olhos de Jesus. Olhamos para os problemas. E, de novo, não é que você vai ignorar tudo, fingindo não haver problemas. Mas certifique-se de que sua fé está fixa em Jesus. Qual é a solução para a preocupação? Paulo e Silas estavam na prisão. E, embora tivessem todas as razões para se preocupar, afinal eles estavam na prisão, não é? E ali, naquele lugar horrível, voltaram-se para Deus e cantaram as suas promessas. Você já tentou cantar em meio aos problemas? Ou você vai ficar irritado com a música, ou ela vai mudar a sua atitude. Salomão disse: quando alguém canta para um coração triste é como vinagre. Mas, às vezes, começar a cantar e louvar pode nos tirar dessa melancolia. Foi o que eles fizeram. E sabe de uma coisa? A situação deles mudou quando começaram a cantar. Terremoto. Correntes quebraram. Portas se abriram quando começaram a cantar. O problema desapareceu. Ora, quem diria que Deus enviaria um terremoto para resolver o problema deles? Geralmente é um problema, né? A Bíblia diz que a resposta é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você tem pouco ou muito, Deus cuidará de você e dos seus problemas, se você buscá-lo primeiro. Volte os seus olhos para Jesus. Deus se preocupa. Deus está preocupado com os seus problemas? Sendo filho dele, você não deveria estar preocupado. Eu me lembro de um empresário ter me dito que certa vez, ao entrar no avião, um dos últimos passageiros era um menino de uns 7 ou 8 anos, que estava viajando sozinho porque os pais eram divorciados. E aquela era a primeira vez que ele viajaria de avião. E ele disse:
A comissária de bordo o colocou ao lado deste empresário amigo meu, que percebeu que aquele jovem estava muito nervoso. Não apenas por estar sozinho, mas por ter medo de voar pela primeira vez. E quando os motores começaram a rugir, ele viu que as mãos do menino estavam brancas e agarrando o assento do avião. Então o empresário disse para o menino: "Essa é a minha parte favorita, não é legal?" Ao ver o empresário sorrindo, o menino se acalmou e disse: "É verdade, essa é a parte mais legal." Se você está viajando com seu Pai Celestial e ele não está preocupado, por que você está? Ele tem o controle. Você não tem. Então, faça o que puder para ser prático e lance as suas preocupações no Senhor, porque Ele se importa com você. Amém? Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.